Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, seja muito bem-vindo a este nosso encontro de hoje, em que nós iremos dar continuidade à nossa reflexão sobre o significado dos sacramentos. No vídeo anterior, nós tínhamos falado sobre os sacramentos. Nós tínhamos falado sobre o sacramento do batismo, o que ele significa, e falávamos também sobre os efeitos que o sacramento do batismo produz em nossa alma. Porém, hoje nós iremos falar sobre a dimensão mistagógica do sacramento do batismo, isto é, sobre os sinais e os gestos que fazem parte do sacramento do batismo. Desde já também quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no meu canal. E se você também quiser ter esses nossos encontros, essa catequese fundamental, para que a gente possa juntos celebrar de modo perfeito a nossa vocação, o nosso chamado à santidade, eu convido a você a se inscrever no meu canal e acompanhar as nossas catequeses sobre os sacramentos. Então, o primeiro sinal que faz parte do sacramento do batismo é o sinal da cruz. O que esse sinal significa para nós? Vai dizer o catecismo. O sinal da cruz assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer-lhe. Significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz. Então, o primeiro sinal que faz parte do sacramento do batismo é o sinal da cruz. É a marca do cristão. É a marca daqueles que têm fé. É a marca daqueles que, a partir do momento que se entregam à pessoa de Jesus Cristo, são marcados por esse selo, que é o sinal da cruz. Então, é o que esse gesto significa no começo da celebração do batismo. Depois, um outro sinal que nós encontramos na celebração do batismo é a água batismal, que é uma água que é consagrada por uma oração específica, e por essa oração a igreja pede a Deus que abençoe aquela água, a fim de que todos que daquela água forem aspergidos, forem batizados, renasçam, uma nova criatura, renasça da água e do Espírito, fazendo referência àquela passagem que Jesus conversa com Nicodemos, em João 3:5, e que Nicodemos questiona a Jesus: Senhor, como poderá um homem já adulto nascer novamente? E Jesus responde a Nicodemos: somente aquele que nascer da água e do Espírito é que poderá entrar no reino de Deus. Então é isso que a água significa esse novo nascimento. E o gesto? O gesto de imergir significa que aquela pessoa está sendo sepultada com Cristo, e quando ela retorna da água,
ela renasce com Cristo para uma vida nova. Este é o significado, né, do símbolo da água na celebração do Santo Batismo. Depois, um outro sinal é a unção com o Santo Crisma, que é um óleo perfumado consagrado pelo bispo, que significa o dom do Espírito Santo, que é dado ao novo batizado. Significa que ele tornou-se um cristão, isto é, um ungido do Espírito Santo, é incorporado ao corpo de Cristo e é ungido sacerdote, profeta e rei. E o que significa cada uma dessas afirmações? O que significa ser sacerdote, profeta e rei? Sacerdote significa que nós devemos zelar e celebrar com a nossa vida, todos os dons, né? Fazer todos os dons recebidos de Deus, recebidos no dia do batismo. O que significa ser profeta? Significa que nós nos tornamos anunciadores da palavra de Deus. E rei significa que nós devemos zelar pelo reino de Deus, zelar pela casa do Pai. Depois, o outro símbolo que faz parte desse sacramento é a veste branca. A veste branca simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com ele. É esse o significado da veste branca. Ou seja, a partir do momento que nós somos batizados, nós nos revestimos de Cristo, da sua pureza, e que devemos viver como Cristo viveu, puro e sem mancha. Depois, um outro símbolo que nós recebemos no dia do nosso batismo é a vela. Esta vela que é acesa no círio pascal, que significa que Cristo iluminou o neófito. E à medida em que Cristo nos ilumina, nós somos chamados também a uma missão que faz referência ao Evangelho de Mateus 5,14, que diz que nós devemos ser luz no mundo. Então, essa é a nossa vocação cristã. Esse é o nosso chamado à santidade, a de ser luz no meio do mundo. Então, é uma grande responsabilidade ao que o sacramento do batismo nos convida dia após dia. Depois, uma dimensão muito importante que nós devemos ter presente é que o sacramento do batismo é o sacramento da fé. E esta fé, ela tem necessidade da comunidade dos crentes. Isso quer dizer que cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. Aqui então devemos entender que a igreja é o lugar onde eu alimento a minha fé. É o lugar onde eu encontro sustento para a minha fé. Quer dizer também que ninguém crê sozinho. Ninguém crê de modo isolado. Nós cremos, nós temos fé a partir daquilo que a igreja acredita, daquilo que a igreja professa como verdade de fé. E a igreja ainda vai nos ensinar, também o catecismo vai dizer, que a fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que é chamado a se desenvolver. Isso a igreja diz no catecismo, no número 1253, tá bom? Isso significa o quê? Que a fé,
para que ela atinja o seu pleno desenvolvimento, nós precisamos caminhar com a igreja, crer com a igreja, significando que a fé é um processo. É um processo que precisa ser amadurecido, que precisa ser desenvolvido até chegar à sua perfeição. Por isso que o batizado ele precisa do padrinho também. E aí o padrinho ele vai assumir também uma responsabilidade muito importante na vida da criança, na vida de quem ele é padrinho. E é por isso que em todos os batizados, crianças e adultos, a fé deve crescer após o batismo. É por isso que a igreja, a cada ano, celebra, na noite da vigília pascal, a renovação das promessas do batismo, a renovação das promessas batismais. Porque ela entende que a fé precisa desse desenvolvimento. Nós precisamos nos lembrar que a nossa fé ainda não é perfeita. E quem vai nos ajudar nesse processo de perfeição, de amadurecimento da nossa fé? É a nossa pertença a Cristo. É a nossa pertença a uma comunidade viva, a uma comunidade de fé. Então, ainda vai dizer o catecismo, para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Este também é papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado, criança ou adulto, na sua caminhada na vida cristã. Então, é essa responsabilidade que os pais e padrinhos devem assumir. Os pais, quando pedem o sacramento do batismo, e os padrinhos, quando resolvem ser padrinhos. Eles devem assumir essa responsabilidade de ajudar, né, a criança ou adulto a desenvolver a sua vida de fé, a ser uma pessoa mais de Deus, a ajudar o seu afilhado a ter consciência da sua pertença a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a tarefa dos pais e padrinhos. Então vai dizer o catecismo ainda que essa é uma tarefa, né, a tarefa que os pais e padrinhos recebem, é uma tarefa eclesial. É uma responsabilidade, é um ofício. Uma responsabilidade muito grande para você conduzir uma pessoa na vida de fé. Uma outra dimensão muito importante que nós devemos ter em mente é que o batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito, daquele novo batizado, uma nova criatura. Um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina. E é nisso que consiste a graça santificante. A graça santificante significa que agora a natureza divina habita em nós. A natureza divina habita em nós. Então, a Santíssima Trindade dá ao novo batizado a graça santificante, a natureza divina. E com isso nós nos tornamos capazes de crer em Deus, de esperar nele, de amá-lo através das virtudes teologais. Esse é o primeiro ponto, né, dentro daquilo que a natureza divina realiza em nós, o que a graça santificante realiza em nós. Nos faz capaz de crer em Deus, esperar nele
e amar através das virtudes teologais. Concede-nos o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo pelos dons, e depois nos permite crer no bem, nos permite crescer no bem pelas virtudes morais. Então, são essas três dimensões que a graça santificante, né, que a vida divina, que essa participação na natureza divina provoca em nós. Crer em Deus, agir sob a moção do Espírito Santo e crescer no bem através das virtudes morais. Esse é o significado da graça santificante que nós também recebemos no dia do nosso batismo. Depois, um outro sinal espiritual que o catecismo vai dizer, que é um sinal indelével, um sinal que também nós recebemos no dia do nosso batismo. Vai dizer o catecismo: incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. Ou seja, o batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével. Ou seja, um sinal que jamais se apaga. Um sinal que marca a nossa pertença a Cristo. E esse mesmo sinal, ao mesmo tempo, que é um selo batismal, capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus em uma participação viva na Sagrada Liturgia. Né? Esse selo, esse caráter é o selo do Senhor, é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. Então, por isso que o sacramento do batismo é este sacramento tão importante, e que nós dizíamos no encontro anterior que é o sacramento que abre para nós as portas para os outros sacramentos. Então é tudo isso que o sacramento do batismo significa para nós. É um sinal de vida eterna. É a vida divina habitando em nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades, apesar da nossa condição humana. Nós, né, a igreja, estamos vivendo um tempo muito difícil, né, que é esse tempo de isolamento, né, esse tempo em que nós estamos afastados do nosso querido e amado povo de Deus. A igreja está vivendo um período que é excepcional na sua história. Porém, nós devemos compreender a riqueza que todos os sacramentos têm reservado para cada um de nós. E assim que tudo isso passar, né, que com fé em Deus vai passar, não deixe, não prive, nem se prive, né, caso ainda você não tenha recebido o sacramento do batismo, não se prive de buscar a riqueza desse sacramento. Não se prive e nem prive as pessoas que você ama. Então, assim que tudo isso passar, procure a secretaria da sua paróquia, procure a pastoral do batismo, busque a riqueza desse sacramento, busque a vida divina, busque viver sob a ação de Deus. Esta é a maior herança
que você pode deixar para o seu filho. Então não o prive dele viver sobre a graça e sobre o amor de Deus. Então nesse momento eu queria rezar com vocês uma Ave Maria, colocando sob a proteção materna de Nossa Senhora todas as nossas intenções, aquelas mais íntimas, aquelas que nós carregamos na intimidade do nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E mais uma vez, obrigado a todos que se inscreveram no meu canal, e aqueles que não se inscreveram, peço por gentileza que se inscrevam. Um abraço também a todos que fazem parte da Pastoral do Batismo aqui da Paróquia São Luís Gonzaga. Muito obrigado, um bom domingo e até quarta-feira, em que eu vou postar um novo vídeo falando sobre o sacramento da confirmação. Uma boa semana a todos e um ótimo domingo. Fiquem com Deus.